Olá, alunos do sexto ano do Centro Educacional Jorge Roberto, professor Gabriel de Física aqui. Bom, pessoal, vamos continuar a nossa matéria, tá? Para V6, terminar a matéria para V6. Então, vamos lá. Escalas termométricas. Aí a gente vai falar, a gente falou na última aula, né? Sobre o conforto do termômetro. Não, né? Começou lá com o termoscópio, lá com o Galileu, foi evoluindo, tá? A gente também falou o que é o termômetro, para que ele é usado, e que os termômetros, né, usam algumas escalas de temperatura, né, dependendo do local. Aqui no Brasil a gente usa a escala Celsius, lá nos Estados Unidos usa a escala Fahrenheit, e uma escala mais científica, né, a gente usa nas ciências, na física, na química, a escala Kelvin. Então hoje a gente vai falar da criação dessas três escalas, tá bom? Aí começando aqui esse primeiro slide, aí primeiro dá uma introduçãozinha, tá, ó. Os primeiros termômetros utilizavam uma escala com ponto superior e inferior, baseados em algum fenômeno natural, que sempre ocorresse a mesma temperatura. Então, né, quando os cientistas começaram a fazer escalas para os seus termômetros, eles pegavam fenômenos, né, fenômenos que aconteciam na natureza, que sempre aconteciam numa mesma temperatura. Né? Eu vou dar o exemplo aqui da escala Celsius, que a gente usa, e vou falar isso aqui nos slides mais para frente, mas eu vou botar ele agora só para dar como exemplo. Por exemplo, aqui onde a gente mora, tá, a nível do mar, a, a água, ponto de fusão, o que é a fusão? Acho que vocês já viram isso em ciências, né, professor Jonas? Fusão é a mudança do estado físico, né, do sólido para o líquido. Tá? Então, ponto de fusão da água é a 0 graus na escala Celsius. Tá? E ponto de ebulição, tá? Que é quando a água passa do líquido para o gasoso, na escala Celsius, é 100 graus Celsius. Tá? Então, tomando como exemplo o Celsius, na hora que ele foi fazer a sua escala, ele tomou o ponto de fusão da água, né? Determinou aquilo como 0, e o ponto de ebulição ele determinou como 100. Tá? E foi assim que ele montou seu termômetro. Aí, vamos lá. Vamos falar agora aqui do físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, que em 1714 aperfeiçoou os termômetros a álcool da época e construiu o primeiro termômetro a mercúrio. Tá? Então, o primeiro termômetro de mercúrio, quem fez aí foi o Fahrenheit. Fahrenheit escolheu o ponto inferior, né? Ponto inferior lá do seu termômetro, a temperatura de uma mistura gelo, água e sal do limite do congelamento. Limite do congelamento é o ponto de fusão, tá? Ou ponto de solidificação, dependendo para onde está indo. Tá? Se está indo para o sólido para o líquido, ou se está indo para o líquido, do líquido para o sólido. Fahrenheit determinou que o gelo puro se funde a 32 graus, tá? Então, 32 graus na escala dele. Então, ele determinou o ponto de fusão da água lá, né? A 32 graus na escala Fahrenheit. E estendeu essa escala para cima. E escolheu para ponto superior da escala dele, na época que ele fez a escala dele, a temperatura de um homem sadio, para a qual atribuiu o valor de 96 Fahrenheit, tá? Que hoje, né, depois de fazer os ajustes, né, 97,7. Temperatura de um homem sadio é a nossa temperatura corporal, né? Em estado normal é mais ou menos, se é 36,5, se eu não me engano. Temperatura do corpo humano, sem estar febril, né? Ou estar com alguma hipotermia, né? Que é o corpo muito frio. Tá? E, assim, nesta escala, né? A água ferve a 212 graus Fahrenheit. Tá? Então, se ele fosse comparando a escala Fahrenheit com uma outra, por exemplo, a Celsius, botou o ponto máximo, ponto de ebulição da água, né? Quanto que a água ferve, 100 graus Celsius equivale a 212
graus Fahrenheit, tá? Mas quando ele fez a escala dele, ele botou ponto mínimo 32 e ponto máximo 96, tá? Aqui é 212, é só comparando, né, com a escala, colocando quanto seria um ponto de fervor da água. Tá? Aí aqui, né, assim surgiu a escala Fahrenheit, né, não muito prática para nós, que é pouco utilizada, com exceção de países de língua inglesa, como os Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos eles usam o Fahrenheit. Agora vamos para a escala Celsius, que é a escala que a gente usa aqui. Em 1742, né? O Fahrenheit foi, cadê? 1714, então quase 30 anos depois, né? Em 1742, o astrônomo sueco Anders Celsius sugeriu que se tomasse o zero, né? É o ponto mínimo lá da sua escala, o ponto de fusão do gelo, isso é igual lá do Fahrenheit, e 100 graus como ponto de ebulição da água. Então, o ponto máximo lá do Celsius, aí já foi diferente do Fahrenheit. O Fahrenheit tomou como ponto máximo da sua escala a temperatura de uma pessoa sadia, né, temperatura corporal. Já o Celsius, né, colocou como ponto máximo o ponto de ebulição da água. Né? Ebulição, como já falei, é a mudança do estado da água, do líquido para o gasoso. A água começa a ferver, 100 graus Celsius. E essa escala foi dividida em 100 partes iguais, chamadas de graus. Então, foi criada, assim, a escala Celsius, que é adotada na maioria dos países, inclusive aqui no nosso Brasil. Tá? Então, Celsius já é mais fácil do que o Fahrenheit, porque vai de 0 a 100 e o grau vai variando de 1 a 1, né? Ele dividiu em 100 partes iguais lá no seu termômetro. Então, vai indo de 1 em 1 o grau. E agora, para a gente terminar, a escala Kelvin. O físico britânico Lord Kelvin, estudando o comportamento dos gases, redefiniu a escala de temperatura Celsius para que iniciasse do zero, sugerindo assim que uma escala que mede temperatura absoluta, a escala Kelvin. Então, aqui na escala do Kelvin, ele determinou o zero absoluto. Então, na escala do Kelvin, não existe temperatura abaixo de zero, tá? Lá o dele é o zero absoluto. Até hoje é assim, tá? Zero absoluto é o zero aqui da escala Kelvin. Não existe temperatura abaixo desse zero aí que o Kelvin determinou. A escala Kelvin é calibrada em termos de energia, tá? E como energia é uma grandeza positiva, não existem temperaturas negativas nessa escala. Né? Como eu falei, na escala Kelvin não tem temperatura negativa, o zero é o mínimo do mínimo, tá? A parte baixa da escala dele. E não existe limite para cima, tá? Então vai do zero até quanto puder chegar de temperatura elevada. Aí, então, né, zero é a temperatura mais baixa possível, chamada zero absoluto, ou zero Kelvin. Essa temperatura corresponde, aí fazendo comparação com Celsius, menos 273,15 graus Celsius, e não há um limite superior para a temperatura. Né? Na escala Kelvin tem um limite inferior, que é o zero, não existe temperatura abaixo disso, e para superior pode ir tendendo ao infinito, né? Qual a temperatura mais elevada que se acha aí para o nosso universo, tá? Então tá aí as escalas, Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Aí na próxima aula a gente faz uns exercícios aí de revisão para a prova. Uma prova já uma em cima da outra. Essa matéria aí é curtinha, dá para tirar uma nota boa também nessa prova. Então é isso, a aula de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau.